Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Biodiversidade em Foco, um programa que ocorre todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui no canal do YouTube da Fundação Biodiversas. Você que tem nos acompanhado e ainda não clicou no joinha, ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Nós vamos conversar hoje sobre mudanças climáticas, é o nosso tema principal, e hoje a live é especial, porque ela tem a participação do CR Bio, é uma live dupla, em que nós temos o papo com o biólogo do CR Bio se unindo ao Biodiversidade em Foco da Fundação Biodiversitas. Quero agradecer a participação do CR Bio, sempre um parceiro importante na conservação da natureza. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse papel hoje, durante a nossa conversa com o Tiago, né? O Tiago é uma pessoa que faz parte da minha história, então é muito bacana ele estar aqui conosco hoje. Então, muito, muito felizes com a sua participação. Muito obrigada, Tiago. Nós vamos falar sobre florestas também, que é um assunto que está muito em voga, muito no tema, porque nós estamos vendo elas queimando e queimando e queimando. Então, mudanças climáticas e florestas, perspectivas e os cenários, esse é o nosso tema de hoje. Bom, Tiago, muito obrigada pela sua presença. Eu vou deixar você se apresentar. Tá? O Tiago é biólogo, né, doutor em ecologia, e tem uma história climática, né, uma história de florestas e de clima que ele vai dividir conosco hoje. Então, conta pra gente, Tiago, qual que é a sua história climática? Como que você se engajou com a agenda climática e com as florestas? Boa noite, Marina. Boa noite, Fundação Biodiversas. Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, desse aprendizado ao longo dos anos, e em conjunto aí com o CR Bio, né, uma missão aí que foi colocada, foi muito bem aceita pela Fundação Biodiversas. Agradeço novamente por isso, porque hoje, como conselheiro do CR Bio, né, nós estamos lá dentro, vendo esse dia a dia, vendo as dificuldades, vendo as questões, e acho que a gente tem muito a contribuir para a nossa profissão, para a fiscalização, a regulamentação do papel do biólogo junto à sociedade. Então, ótimo estar aí. Como você já começou, Marina, eu, né, sou biólogo, mestrado, doutorado em ecologia, fomos conterrâneos naquela salinha da pós-graduação da UFMG, né, passamos poucas e boas ali. Sou conselheiro do CR Bio, sou conselheiro também do Conselho Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência e do Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, né? Um pacto nacional. Acho que vai ser legal também no momento a gente abordar essas questões da restauração. E a minha história com florestas, mudança climática, foi bem interessante. Assim, começou durante a graduação, lá por volta de 2003. Em 2003, eu consegui uma bolsa de um governo alemão, de um governo holandês, para fazer um curso de 15 dias na Amazônia. Em 2003, eles estavam engateando com um projeto lá que era o LBA, o Large Biosphere Atmosphere Experiment, e uma série de pesquisadores. Marina, eu caí de paraquedas naquele negócio, estudante, e caí assim na Amazônia, que eu nunca tinha ido, e quando eu me deparei, eu estava com projetos financiados, estava vendo projetos e pesquisadores, o Carlos Nobre, o Paulo Artacho, o Coutinho, o pessoal de ponta da pesquisa de Science, de Nature, com financiamento da NASA, e com aquelas torres de medição de carbono na floresta de 50, 60 metros, eu me deparei com aquilo e fiquei encantado. Então, eu tive uma imersão durante 15 dias na Amazônia sobre essa questão do papel de florestas, papel de clima, e como que a pesquisa ela se interagia com todas essas agendas.
E aí eu voltei para Minas Gerais, para a Mata Atlântica, louco, porque aqui ninguém falava em carbono, ninguém falava em estoque de carbono, ninguém falava na mudança do clima. A gente ainda estava muito preocupado com o El Niño, Lanínia. A gente não tinha essa abrangência dos trabalhos. E aí eu tive o apoio de duas grandes pesquisadoras da UFMG, que foram tanto minhas orientadoras e minhas co-orientadoras, que foi a Keila e a Tereza Espósito, que compraram essa briga comigo, porque não se falava isso na UFMG. Logo depois que eu me formei, então fui para o mestrado, não se falava disso. E aí elas compraram essa briga da gente tocar esses assuntos. E aí teve uma outra grande felicidade, que na época também eles estavam selecionando sítios de pesquisa de longa duração. Para o PELD, né? O CNPq tinha aquela chamada do PELD, dos sítios de longa duração, e o Parque do Rio Doce já era um sítio PELD, e veio um grande projeto, uma iniciativa da CI, da Conservação Internacional, com um projeto do TEAM, né, que é Tropical Ecology Assessment Monitoring, né? Era uma iniciativa também dessas globais de monitoramento da biodiversidade. E escolheram o Parque do Rio Doce para ser um dos sítios também para a gente implantar parcelas permanentes. Então, sabe aquela questão quando o universo conspira a seu favor, né? Eu tinha acabado de ter um banho de loja do top da pesquisa científica na Amazônia, estava me formando, entrei como estagiário no projeto TEAM, e aí a gente começou a implantar essas parcelas, adaptação de protocolos de parcelas, porque essas parcelas são muito sistemáticas a campo, são precisões milimétricas para depois a gente poder correlacionar o crescimento diamétrico da árvore com a mudança do clima. E o pessoal estava muito acostumado a colocar parcela naquelas florestas temperadas do norte, né, do planeta, aquelas florestas onde você não tem liana, você não tem serrapilheira. Eu me lembro de um detalhe que o protocolo falava assim: para a medição de altura da árvore, se afaste 3 metros, pega um clinômetro, olha para cima, calcula o ângulo. Eu falei, gente, se eu me afasto 3 metros das árvores da Mata Atlântica, eu já não enxergo mais a copa dela. Eu não tenho, eu tenho um dossel, uma estratificação que é muito maior. Então, foi uma série de adaptações de protocolo, dificuldades, mas assim, foi um momento muito feliz, onde a gente conseguiu se integrar a uma linha mundial de monitoramento da biodiversidade, com parcelas permanentes espalhadas na Amazônia, na Mata Atlântica, em Bornéu, em Madagascar, na África subsaariana, e a gente tinha encontros periódicos com esses pesquisadores. Gente, como é que analisa o dado, como é que a gente vai avaliar um crescimento diamétrico, como é que a gente transforma a fórmula para carbono. Então, foi um treinamento muito bom, foi uma experiência muito boa, e a gente gerou dados muito robustos, que terminou esse monitoramento com 7 anos de monitoramento anual em parcelas da Mata Atlântica. Foram mais de 12 mil registros de crescimento de árvore. Isso, assim, lembrando que a árvore, em média, cresce 1 milímetro por ano, né? Então, são coisas muito acuradas, e com um apoio da Conservação Internacional, com o apoio de outras grandes ONGs que estavam trabalhando. Então, foi uma experiência muito boa. E com isso, eu me lembro que no início a gente coletava muito dado para fazer fitossociologia, parcelas pequenas, a gente não tinha essa abrangência de parcela de 1 hectare, são 100 metros por 100 metros, e quando a gente viu isso e começou a correlacionar realmente, gente, então por que a gente monitora de um ano para o outro? Porque a gente quer ver se a influência do El Niño que teve no ano passado, teve uma influência no recrutamento, na mortalidade, no turnover, né, dessas florestas. Mas aí, em plena discussão de se é El Niño, se é ano de mais seca, se é ano de menos chuva, surge na verdade não surge, mas o discurso começa a ser mais forte do IPCC, e aí eu tive uma outra grande felicidade, que foi conhecer a vice-presidente do IPCC, que é uma pesquisadora brasileira, a Thelma Krug, uma mulher realmente fantástica e que dominava a agenda internacional. Ela foi realmente vice-presidente assim, do IPCC Mundo.
E ela, na hora que ela viu esses trabalhos de pesquisa, que a gente se conheceu em uma dessas reuniões, ela falou assim, olha, Thiago, o que a gente está precisando agora no IPCC é exatamente dessa acurácia de dados de estoques de carbono, porque nós temos climatologistas fantásticos, temos modeladores fantásticos, temos os melhores supercomputadores para analisar, mas a gente ainda não tem uma base de dados uniforme de florestas para a gente poder colocar nessa modelagem da biosfera, né? Então, a partir disso, eu me interagi num grupo que é um grupo de composição de fatores de emissão, eles chamam de Emission Factors Database, que aí a gente é responsável por coletar dados no mundo inteiro, no meu caso, sobre as florestas, sobre as florestas tropicais. A minha responsabilidade é coletar dados de estoques de carbono, onde você tenha metodologias robustas, acuradas, replicáveis, defensáveis, olhar esse dado, ver se o dado está bom e colocar no banco de dados do IPCC. Aí o IPCC leva isso para o banco de dados e os modeladores conseguem fazer essas projeções que a gente vê muito, né, Marina? Principalmente aí essas projeções que a gente tem de 1,5 graus de aumento, 2 graus de aumento. A mudança do clima ela já acontece, ela já vem num aumento crescente, e aí o Acordo de Paris vem tentando limitar isso a 1,5. Foi quando isso explodiu, aí o assunto realmente explodiu, tomou conta da mídia, e hoje as pesquisas florestas, o foco é esse, o foco é qual que é a influência da mudança do clima na dinâmica das florestas. Nós estamos perdendo carbono, nós estamos ganhando carbono, nós estamos diminuindo a velocidade do aquecimento, nós estamos aumentando a velocidade do aquecimento. Então, e o que fazer, né? Que eu acho que nós vamos desdobrar no último ponto daí da nossa conversa, que é exatamente, olha, dado esse cenário, quais são as nossas possibilidades? Como que a gente entra para a questão da adaptação climática? Como que a gente tenta agora nos adaptar a essas realidades? Mas foi mais ou menos assim que eu acabei entrando na agenda de clima, de florestas, e hoje temos esses trabalhos de monitoramento a longo prazo da biodiversidade. Muito interessante. Você meio que caiu de paraquedas e encontrou o seu espaço, né? Encontrou o seu ninho, foi acolhido pelo tema na mesma velocidade que você acolheu o tema. Muito bacana isso. Conspiração universal. É verdade. Você tem, né, já 2003 para cá, 17 anos de pesquisas com florestas. O que você tem observado de mudança nas metodologias? O que você tem observado de mudanças na tecnologia? O que tem mudanças positivas e negativas? Às vezes vem tropeços, né? O que você tem observado? O que sua experiência tem mostrado que você pode dividir conosco? Marina, super, super interessante essa colocação, porque nesse tempo deu para ver mesmo uma gradação, né, muito interessante dessas metodologias, que, como eu falei, no início, a ecologia vegetal estava muito voltada para a questão da fitossociologia, né? Quando o pessoal da Unicamp desenvolveu o Fitopac, era uma febre, todo mundo queria fazer uma parcelinha na floresta, pegar dados de dominância, IVI, frequência, era super legal. Isso foi durante muito tempo. Depois começamos com essas questões das parcelas permanentes de monitoramento. Então, vamos lá, gente, nessa mesma parcela, vamos monitorar sazonalidade, seca e chuva, de um ano para o outro, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí depois veio essa padronização de parcelas grandes, parcelas de 1 hectare, em ecossistemas pouco perturbados, né, como é o caso do nosso Parque Estadual do Rio Doce, que é, em Minas Gerais, o maior remanescente da floresta atlântica, né, do estado. São 36 mil hectares de floresta estacional semidecidual, no seu primor de qualidade. Assim, quem não conhece, a partir de 30 de setembro, eu acho, o parque vai voltar a ser reaberto e sugiro muito conhecer o parque. E aí essas parcelas grandes começaram. Ótimo. Então, nós temos muita parcela grande na Amazônia, com esse pessoal do LBA, NASA, Rainfall, Smithsonian,
foram várias redes globais que começaram com essas parcelas grandes. E isso, Marina, dominou uma década da pesquisa aí, muito legal, de vários avanços, de vários números interessantes. E aí, há uns 5 anos atrás, o pessoal tomou um susto. 5, 4 anos atrás, todo mundo tomou um susto. Porque veio a questão da imagem de satélite muito forte, do drone, do LiDAR, dos sensores. E aí, realmente, assim, deu um grande salto, porque uma nuvem de pontos, né, que um radar desse, que um sensor desse pega na floresta, é uma coisa absurda, é uma coisa que ali no manual a gente não pegaria nunca. Então, vários trabalhos começaram a surgir, biomassa através de LiDAR, estoque de carbono através de LiDAR, né? Tem um pesquisador que é o Danilo Pulga, ele está aí lançando vários artigos com isso, super interessante. Já estão vendo regeneração através de LiDAR, espécies através de LiDAR. O pessoal estava publicando um trabalho diferenciando espécies de cecrópia, né, de imbaúba, qual imbaúba é qual na floresta através do radar, uma coisa surpreendente. E aí isso deu uma revolucionada e foi um choque, porque aí falou, pô, não precisa mais do pessoal de campo, não precisa mais desse esforço grande de campo, não precisa mais dessa dinâmica, porque, querendo ou não, é caro, né, você ter 3, 4 pesquisadores, 15 dias, 20 dias no campo, todo mês, e sazonal. E aí deu um susto, mas eu estou achando super interessante que uma das vantagens dessa história das redes globais, da network de parcelas que a gente tem feito muito, é que estão surgindo trabalhos com esses padrões globais. E aí tem um trabalho nosso que está sendo liderado pelo Oliver Phillips, da Universidade de Leeds, que vai sair agora na Biological Conservation, um trabalho muito legal, onde estão sendo analisadas, Marina, 1.500 parcelas de florestas no mundo inteiro, grandes parcelas, e o mais legal, feito com a mesma metodologia, todo mundo coletando dado com aquele nível de precisão, com aqueles cuidados, com aquela questão toda. Então, esse paper está vindo para exatamente resgatar um pouco dessa questão do profissional de campo, do pesquisador em campo, porque ele mostra que os dados de satélite de LiDAR são fantásticos, eles são altamente agregadores, mas sem validação de dados em campo, sem um marco referencial, sem um baseline, sem um acompanhamento para dar essa acurácia dos dados florestais, a gente perde muita qualidade. E principalmente quando a gente vai trabalhar outros dados da ecologia, né? Por exemplo, como é que você vai trabalhar interação inseto-planta de uma floresta através dessas imagens? Como é que você vai trabalhar uma regeneração de subbosque? Como é que você vai trabalhar o impacto de lianas em taxas de mortalidade, em taxas de recrutamento? Então, além do aspecto social, socioambiental, vamos dizer, que é a questão da formação do pesquisador em floresta, a formação das equipes de campo, de como se deve trabalhar, como estar conectado a essas grandes redes para a coleta desses dados. Então, é um paper que está vindo aí, eu acredito que mais uns 2 meses ele vai ser publicado aí na Biological Conservation. Então, ele resgata isso. Fala assim, gente, começamos lá nas parcelinhas, entramos nos radares, nos sensores, mas o que a gente precisa agora é gente no campo, pesquisadores em rede, coletando e avaliando padrões globais de biodiversidade, para dar a resposta que o IPCC precisa, a resposta que a sociedade precisa. Nós precisamos analisar padrões globais. E tem padrões globais, já que a gente explica nesse paper, que são muito interessantes. Por exemplo, a gente está percebendo, aí falando um pouco dos impactos da mudança do clima na dinâmica das florestas, mas a gente está percebendo, por exemplo, um aumento das taxas de mortalidade de árvores. E taxa de mortalidade, quantas árvores estão morrendo ao ano, né? Porque é normal na floresta, a árvore morre, a árvore cresce, a árvore recruta. Então, já está percebendo um aumento da mortalidade. E aí, dá para falar que a mortalidade é por causa do aumento de gases de efeito estufa? Não dá. Mas dá para falar, por exemplo, que a mortalidade é feita por um estresse hídrico.
Por quê? Porque a árvore está morrendo em pé. Quando a árvore morre em pé, geralmente você tem um indicador, é um pressuposto de um estresse hídrico, de colapso, de xilema, floema, daquelas questões, e que a árvore ela começa a morrer de cima para baixo. Quando a árvore ela deita, foi um evento, foi um raio, é serenidade, abre a clareira, tem uma série de outras dinâmicas, mas isso é uma questão que a gente está vendo. E outra coisa, a gente já está percebendo uma aceleração da dinâmica florestal. Aumento da taxa de mortalidade, mas também está havendo o aumento da taxa de incremento. Novos indivíduos estão crescendo dentro da floresta. Só que esses indivíduos que crescem, eles são indivíduos mais pioneiros, que estão chegando ali na floresta. Então, se você tem um aumento da taxa de mortalidade, você tem um aumento da taxa de recrutamento, você está tendo um aumento da dinâmica florestal. Então, a ciclagem está mais rápida. E aí a gente vai lá na segunda lei da termodinâmica, né? Se você tem uma dinâmica mais acelerada, você tem menos, se você tem uma energia, uma entropia maior, você tem menos saldo energético, você tem menos um potencial energético. E com isso, a gente está gastando a energia toda na dinâmica e está ficando pouca coisa. Então, tem ficado o incremento, o resultado líquido de biomassa, de estoques de carbono, está tendendo a diminuir. Por quê? A dinâmica está muito acelerada. Nós estamos acelerando o ecossistema, nós estamos acelerando aquele ambiente onde, com mais gás, as folhas estão crescendo mais. Mas aí o pessoal que está nos acompanhando aí, muitos biólogos vão lembrar lá daquela curva dos fotossistemas, né, durante a fotossíntese. A fotossíntese ela funciona bem até um determinado ponto. Se aumentar muito a temperatura, se aumentar muito a quantidade de CO2, não adianta a gente aumentar muito, ela começa a perder eficiência, né? Então, tem um ambiente ótimo, só que a gente já está ultrapassando esse ambiente ótimo. Então, porque você deve lembrar, Marina, que tinha uma teoria antes que era assim, gente, se está tendo muita gás carbônico, isso é bom, não é não? A fotossíntese quer gás carbônico e as árvores vão começar a crescer. Isso foi uma coisa tão difundida há uma década atrás, mais ou menos, que o pessoal falou, uai, gente, então tem uma receita, vamos cortar as florestas hoje em pé, vamos usar essa madeira e vamos deixar a floresta crescer, porque a gente tira o gás carbônico da atmosfera. Teve uma época que o pessoal pensou nisso, mas falou, calma, você está pensando em carbono, primeiro, você está esquecendo essa curva ótima. Segundo, você está esquecendo da biodiversidade associada, você está esquecendo da fauna, você está esquecendo dos serviços ambientais prestados pela floresta, para água, para solos, para microambientes, você está esquecendo das populações tradicionais que vivem dessas florestas. Então, foi uma ideia que surgiu, mas logo ela declinou, porque esses impactos estão aparecendo, e esse aumento da dinâmica é muito perigoso. Por isso que hoje em dia nós temos já essa fala que fala, gente, a Amazônia começa a não ser tanto mais sumidouro de carbono. A Amazônia pode vir a ser um emissor de carbono se as taxas de mortalidade seguirem avançando, se os incêndios continuarem avançando. E aí, se você me permite, eu vou fazer um parênteses aqui nessa questão do incêndio, né, Marina, porque nós estamos vivendo essa situação, realmente uma desmantelação de todo um sistema colocado de comando e controle ambiental, e assim a gente está vendo realmente um aumento desses focos de incêndio muito forte. E o incêndio, ele traz, além desses prejuízos para a biodiversidade, para os serviços ambientais e para essa questão toda, ele realmente é um contrassistema, porque ele vai emitir todo o carbono que demorou meio século para estar estocado, demorou um século para os fotossistemas estocarem isso através da fotossíntese, demorou um século, meio século, e aí a gente emite esse carbono realmente para a atmosfera em coisa de horas. E aí sim nós estamos imputando, e esse é a maior variável do Brasil ser
um grande emissor de gás de efeito estufa, não é pela sua matriz industrial, não é por qualquer outra coisa, é pelos incêndios. E nisso, de uma vantagem estratégica no multilateralismo político, nós passamos de um ativo para ser um passivo dentro do meio ambiente. E isso é triste, né? As imagens são tristes, mas essa parte da gente pensar, não só nas imagens que a gente vê nos jornais, nos telejornais, né? Mas pensar além realmente traz outras preocupações para a gente, né? Futuras, gerações futuras, o que vai ser do futuro, isso realmente mexe também com a gente. Tiago, nós estamos tendo várias interações no nosso chat. Eu já tenho aqui uma lista enorme de perguntas para você. Então, acho que eu vou deixar as minhas de lado por enquanto e vamos conversar com o pessoal que está acompanhando a gente, né? Bom, a Flávia Serpa perguntou: quais são os mecanismos por trás da resiliência das árvores que podem ajudar a nortear o planejamento de um reflorestamento que maximize o sequestro de carbono? Quais árvores que a gente escolheria, baseado nos seus mecanismos de resiliência, para fazer um reflorestamento? Flávia, que pergunta sensacional. E você trouxe um conceito aí que eu estava doido para explorar aqui, que é a da resiliência. Para os não biólogos ou para os não ecólogos, aí, a resiliência na ecologia é a capacidade de um sistema voltar a um estado original após um distúrbio, né? Basicamente é isso. E nesse caso, nós estamos falando do incêndio. A gente pode falar assim, mas o incêndio no Cerrado ele é natural, nos campos dos Pampas ele é natural. Sim, ele é natural acontecer uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos. E, para isso, os ecossistemas têm uma resiliência positiva, uma grande resiliência para poder se recuperar. Agora, quando a gente tem o fogo criminal, indutivo, induzido, nós diminuímos a resiliência dos ambientes, porque o ambiente ele não tem uma boa resiliência para aquele evento que é toda hora. É a mesma coisa se a gente pegasse uma gripe todo mês. A nossa capacidade de recuperar depois de uma gripe durante 6 meses seguidos, ela é diferente se a gente pegar uma gripe por ano. Então, nós estamos muito mais preparados. E esse conceito de resiliência foi super importante. E aí, Flávia, nós vamos entrar nessa agenda da restauração. Na minha tese, eu defendi minha tese em 2012, né? Na tese de doutorado tem uma análise muito nessa linha, que é assim, a gente faz uma análise do incremento diamétrico de todas as espécies que a gente analisou, trazendo um conceito ecológico de quais espécies têm um melhor ou um maior crescimento diamétrico naquelas situações. Então, a gente separou por umas guildas ecológicas, sem ser essa questão de primárias, secundárias ou climáxicas, a gente separou por umas guildas de crescimento diamétrico. Então, o ideal num projeto de restauração ecológica é a gente entender qual a matriz que está em volta disso. É uma matriz que tem uma capacidade boa de dispersão de semente, ou é uma matriz totalmente antropizada? Dá para a gente ter algum levantamento ali de espécies que ocorriam na região para a gente poder analisar como era o crescimento dessas espécies? Então, assim, porque um conceito que a restauração ecológica hoje mudou muito através do Pacto da Mata Atlântica, da SOBRE, né, a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, é aquele conceito antigo de, gente, plantios de alta diversidade. Nós temos que pegar 80 espécies, plantar, e isso é um conceito de 1 década, 2 décadas atrás. Hoje em dia, o conceito é de cobertura de solo. Nós temos que ter espécies que crescem bem, conseguem ter uma cobertura boa de solo, conseguem preparar os ambientes para a sucessão da sequência, a interferência nossa para combate à formiga, para adubação, para tirar o passivo, o boi, o gado. Isso é muito importante no monitoramento, mas a gente tem que escolher as espécies, eu te diria, Flávia,
por uma análise da matriz de referência, essas guildas de crescimento e um monitoramento muito efetivo. Acho que depois vale a pena consultar os protocolos do Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, os trabalhos de Pedro Brancaleon e a sua turma, bem como a SOBRE, na Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica. Bacana, bacana. Já deixa aí a bibliografia, né, para os biólogos, futuros biólogos, né, afinal hoje é um papo com o biólogo, já poderem ir caminhando, trilhando, né, construindo seus conhecimentos, se eles quiserem trilhar esses caminhos. Ô Marina, se você me permite um pequeno complemento nessa história. E também é super importante, gente, hoje, sabermos aonde restaurar. Porque antes a gente tinha a ideia de, tem um espaço livre ali, gente, vamos restaurar. Então, hoje a gente tem também uns algoritmos super interessantes que eles usam através de modelos preditivos. E aí nós temos uns amigos, o Renato Cruzielles, o pessoal do ISS, eles trabalham muito com esses modelos preditivos para falar assim, onde são os melhores locais para restaurarmos floresta, para induzirmos regeneração natural, para fazer plantio. E o que é melhor? É melhor de menor custo, maior ganho em carbono, maior ganho em serviços ambientais, produção de água, segurança alimentar, segurança energética. Esses algoritmos hoje trazem muito isso de onde prioritariamente que a gente deve restaurar os ecossistemas para a gente ter esses ganhos. E esse seu parênteses foi justamente de encontro à pergunta da Raíssa Chaves. Ela perguntou quais são essas variáveis. Quais variáveis deve-se levar em consideração ao se priorizar áreas para reflorestamento a fim de garantir a persistência da floresta implantada? Nossa, que conceito também fantástico que ela trouxe, persistência da floresta. Esse também é um conceito que a Sociedade Brasileira de Restauração tem trabalhado muito, e aí eu te diria que é isso, onde é prioritário, não é só onde eu consegui restaurar ali uma nascente, lógico, ela é super importante, mas assim, você tem um recurso de X mil reais, e você pode restaurar o local A ou o local B. Qual que é melhor para restaurar? Então, aí sim, temos que trazer o local, como a Raíssa colocou, onde vai ter uma garantia de persistência, onde vai ter uma produção de água, que é um dos serviços ecossistêmicos muito produtivos, aonde que vamos ter retornos para aquele ambiente florestal, como atratividade de fauna, conectividade da paisagem, corredores ecológicos, está na proximidade de uma unidade de conservação, está juntando com áreas de importância ecológica, está dentro da reserva da biosfera. Então, é um conjunto de fatores que realmente é uma ciência. Nós temos que ter profissionais bons, bem capacitados, para não desperdiçarmos recursos. Os recursos são escassos, a restauração ela não é barata, e claro que o nosso primeiro objetivo é não desmatar, é conservar. Nós temos que garantir que a floresta em pé tenha persistência. Mas se não tiver que restaurar, nós temos que saber selecionar bem os locais. E aí tem um papel do biólogo aí que é excepcional nisso. E aí, Marina, eu vou fazer mais um gancho com a resolução 580 do CRBio, que foi uma resolução onde eu até ajudei, eu fui lá para o CFBio, no Conselho Federal, eu fiz parte do grupo de trabalho onde a gente colocou essa resolução, onde o biólogo é um dos profissionais amplamente capacitados para fazer o que a gente chama dos PTRFs, né, os Projetos Técnicos de Recuperação da Flora, porque sempre teve uma briga, CREA, engenheiro, essas questões, e por muito tempo os biólogos ficaram meio renegados nessa agenda. E aí a gente conseguiu ter um suporte jurídico, uma defesa, não é nada contra os engenheiros, pelo contrário, gente, quanto mais gente fazendo isso, quanto mais gente capacitada, boa para restaurar as florestas, é ganho para a sociedade, é ganho para todos nós. Então, depois os biólogos acessem essa resolução, é uma resolução do Conselho Federal,
que é de suma importância para quem trabalha nessa área. Realmente, porque os biólogos têm todas as ferramentas, né? E estar fora do processo realmente não fazia o menor sentido, né? E essa luta, eu vejo que essa luta do CRB, não só nesse campo, mas em vários campos, não é uma coisa só relacionada com a profissão, né? É uma preocupação maior. É realmente um olhar mais holístico, um olhar mais amplo para a biodiversidade, para a preservação, para a conservação, né? E isso é muito importante. Marina, eu vou aproveitar o seu comentário para fazer mais um gancho. Isso aí, nas agendas climáticas internacionais, e durante muito tempo, lá depois da aprovação do Protocolo de Quioto, em 1997, surgiu o MDL, né? O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, onde vários projetos de carbono começaram a surgir. Só que qual que era o problema do MDL? Que aí depois foi consertado com outros mecanismos do REDD, do Acordo de Paris. O MDL era carbono por carbono. Eu não quero saber de mais nada, eu quero saber de carbono. Se você está plantando uma floresta de eucalipto de 1.000 hectares, é carbono, está sensacional, está gerando crédito. E isso foi muito discutido, foi criticado nas agendas internacionais. E aí depois veio outros mecanismos, né? Em 2015 veio o Acordo de Paris, e o Acordo de Paris vem regulamentando o MDS, né? O Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, que vincula aí sim projetos que tenham essa responsabilidade socioambiental, o REDD e o REDD Plus, que vieram também trazer essas outras variáveis de serviços ecossistêmicos, água, comunidades tradicionais. E aí veio substituindo o MDL, que era carbono por carbono. Aí a comunidade internacional falou, não, gente, entendi, não é carbono, é carbono, biodiversidade, é água, são serviços ecossistêmicos. Então os projetos começaram a se adaptar bem nessa agenda internacional para gerar os créditos de carbono. Ainda tem uma discussão, tomara que na COP26, né, que vai acontecer em Glasgow, o ano que vem, seria esse ano, mas vai ser o ano que vem, a COP26. Tomara que nela a gente consiga avançar com o famigerado artigo 6º do Acordo de Paris, que é exatamente essa discussão do NDS, que todos os países entre si podem gerar crédito de carbono. Então, acho que vai ser um mecanismo muito bom para ganhos socioambientais globalmente. Bacana. Bom, acho que nós vamos ter que voltar um pouquinho para as tecnologias, que nós temos duas perguntas aqui que estão ligadas às tecnologias. Na verdade, o Sérgio Missior fez um comentário dizendo que é muito importante esse trabalho colaborativo em rede, com a utilização de tecnologia associada ao trabalho de campo, né, dentro daquilo que você discutiu a respeito do artigo que vocês estão preparando. É ciência aplicada, é geração de conhecimento, é inovação, e te parabenizou. E depois a Bárbara perguntou, Tiago, como você acha que as imagens do satélite Planet, que são fornecidas ao Brasil pela Noruega, podem ajudar nos estudos florestais e nas mudanças climáticas? Primeiro, obrigado, Sérgio, grande amigo. E segundo, as imagens Planet, gente, são uma revolução. Essa empresa está lançando satélites do tamanho de caixas de sapato para o espaço e com uma resolução maravilhosa. Essas imagens são realmente muito boas, elas são multiespectrais, elas trazem todos os componentes. E para o estudo, principalmente da ecologia de paisagens, para a questão de estudo da fragmentação, do potencial de conectividade de corredor ecológico, essas imagens são sensacionais. Inclusive, para fazer estimativas de estoque de carbono, no nível da paisagem, a gente consegue utilizar essas imagens. E aí, quem quiser saber um pouco mais dessas imagens e quem quiser também aprofundar de como as imagens de satélite podem ajudar tanto nas políticas públicas, na ecologia da paisagem, na restauração, acessem o site do Map Biomas. Map Biomas é uma iniciativa
que, assim, com várias instituições do mundo inteiro, e entre eles nós temos até um dos conselheiros também no Pacto para a Restauração, que é o Marcos Rosa, que lidera a questão na agenda da Mata Atlântica. Gente, vocês vão ver, assim, como que, através de imagem de satélite, nós temos hoje um gradiente de visualização de 2002, 2003, não me lembro a data, até hoje. Você consegue ver isso, gerar números, gerar o gráfico por cidade, por estado, por polígono, por região. Você consegue ver toda essa história do desmatamento e, com isso, você consegue, sabendo o passado, você consegue predizer o futuro. Então, esses modelos preditivos de onde está a maior pressão por desmatamento, onde está a maior necessidade de políticas públicas voltadas para a conservação. Então, a gente consegue, através dessas ferramentas, priorizar o uso do recurso. E isso é muito interessante. Então, é uma iniciativa fantástica, gente. mapbiomas.org, explorem as ferramentas, e aí tem uma ferramentinha lá que é o Map Bioma Alerta. Ele está indicando onde estão acontecendo desmatamentos em tempo real, gerando laudos. É uma coisa, assim, disruptiva, tecnologia de código aberto, código-fonte aberto. Eles estão fazendo isso agora com a Indonésia, com outros países da América do Sul. Então, é uma coisa de outro mundo para subsidiar a tomada de decisão e o uso do recurso público com responsabilidade e com efetividade. Você está trazendo a conversa um pouquinho para o lado socioambiental, e a coordenadora do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a Ludmila Pugliese Siqueira, está perguntando sobre isso. Ela falou, falando em socioambiental, Tiago, qual a relação entre mudanças climáticas e gênero? Você já consegue falar alguma coisa, relacionar floresta, gênero, mudanças climáticas, esses muitos temas que convergem, né, tem a sua importância separada, mas convergem dentro de uma discussão de justiça ambiental, de justiça climática. Marina, a Ludmila, ela é uma liderança nata nesse assunto de diversidade e equidade de gênero, né? Ela é uma grande militante do assunto e conhecedora muito mais do que eu. Inclusive, no IPCC tem um grupo, tem um GT, que eu sou doido para entrar, mas eu ainda não consegui entrar, que é para a discussão da equidade de gênero e a mudança climática. Já existe um grande relatório do IPCC nessa linha, e ele traz essas grandes relações. Direcionado na pergunta, a mudança do clima, ela afeta, do ponto de vista socioambiental, as relações com a natureza, né? Entre elas, aí voltada para a agenda da restauração, todo a cadeia da restauração que está envolvida nisso, que é desde da pessoa que coleta sementes, a pessoa que coloca essa semente para quebrar dormência, fazer germinação, o que planta no tubete, o que planta no saquinho, o que leva para o campo, o que monitora, tem toda uma cadeia envolvida. E nas propriedades rurais, né, a gente já viu isso em vários trabalhos, quem toma conta da maior parte dessa agenda é a mulher. Nas pequenas propriedades, ainda onde você tem um case patriarcal mais forte, os homens tomam conta do boi, enquanto as mulheres tomam conta das plantas. E boa parte dos processos de restauração, e aí eu não estou falando de academia, não estou falando de cientificismo, eu estou falando tem um amigo também do PAC, que é o Bill Severino, ele sempre usa essa expressão, bota no barro. A bota no barro ali, quem toma conta disso é as mulheres. E a questão da mudança do clima, que tem desfavorecido vários produtores rurais, que tem sentido essa agenda, tem sentido a sinergia com o campo diminuindo, porque o pequeno produtor ele não sabe mais quando vai chover, ele não pode confiar naquele cheiro de chuva que ele sentia antigamente, ele sabia que podia plantar abóbora, ele não pode confiar mais
no plantio que é de fevereiro a junho, onde tem chuva e depois ela seca e ela entra. Como ele não pode confiar mais nisso, está tendo o abandono de muitas áreas de propriedades rurais, um êxodo rural dessa natureza, e com isso, não é só o homem, a mulher saindo do campo, você perde essa categoria, essa qualidade, onde a mulher tinha de tratar as plantas, de colocar isso. Não que isso seja uma obrigação, nunca foi, mas era uma questão tradicional. E com a saída da família do campo, tem se perdido vários processos de restauração que eram conduzidos pela mulher no campo de forma muito natural. Então, acredito que esse é um dos impactos. Agora, voltando para a academia, um impacto que tem é a falta de mulheres no IPCC. E o IPCC já tem um trabalho para que até 2022 ele tenha no seu campo de pesquisadores e dos seus painéis climáticos isso bem balanceado. Se não conseguir chegar no balanceamento, ótimo, mas ele tem planos, e esse GT, que eu sou doido para entrar, mas ainda não consegui entrar no IPCC, ele trabalha nisso, ele já mapeou todo mundo, quem são, quantas são e como é que são. Então ele falou, existe um desbalanço, gerado por todas as questões que a gente sabe, da maternidade, da questão tradicional da sociedade, então a gente precisa colocar isso. E aí, Ludmila, Marina, a Thelma Krug, mais uma vez, é uma mulher fantástica para ajudar a discutir isso, para ajudar a levar essa agenda, não só da restauração, mas para florestas tropicais e todos esses mecanismos. O microfone estava fechado. Muito obrigado, Ludmila. Essa colocação é muito importante. Às vezes a gente fica tão focalizado em plantar árvore que a gente se perde em outras questões que têm tanta importância na discussão. Bom, vamos passear mais um pouquinho, Tiago. Nós temos um passeio aqui. O Sérgio convida a gente para um passeio nas cidades. Ele pergunta qual a contribuição ecológica que pode ser oferecida pelas cidades? A orientação biofílica, arborização urbana, corredores ecológicos podem representar ações efetivas no combate às mudanças climáticas? O Sérgio também entrou num ponto crucial dessa agenda da mudança do clima, que é os ambientes urbanos, porque, querendo ou não, a maior parte da população hoje vive nos centros urbanos, né? Então, nosso maior impacto estão nesses ambientes. E a gente pode trazer vários conceitos ecológicos para dentro das cidades. Por exemplo, corredores ecológicos, né? A interconexão de parques públicos, de áreas de preservação na cidade, ela é fundamental para a gente ter uma mitigação. E aí eu também vou trazer um conceito, Marina, que hoje em dia está sendo muito trabalhado nessas agendas internacionais, que é o conceito da adaptação baseada em ecossistemas. Nós temos que parar de ter soluções da chamada infraestrutura cinza para a gente ter soluções baseadas na natureza, com a infraestrutura verde. Por exemplo, posso citar um exemplo, não é o caso de Belo Horizonte, mas de várias cidades que o Sérgio conhece bem, é a questão das grandes áreas de alagamento. Por anos, a gente vê ali trazendo no Vilarinho, na Cristiano Machado, em frente ao Minas Shopping, todo ano alaga, todo ano é a mesma coisa, e todo ano a gente vê a Secretaria de Obras falando assim, não, nós vamos cavar mais, nós vamos concretar mais, nós vamos afundar aqui a manilha, nós vamos botar uma manilha maior. É sempre infraestrutura cinza. Ninguém está pensando que nós temos que... A questão do alagamento entupiu as manilhas, o fluxo de água foi maior. Por quê? Nós estamos aumentando o nível de sedimentos ali nessas áreas. Ninguém está pensando que a gente tem que reter esse sedimento lá na cabeceira. Ninguém está pensando que nós temos que restaurar a floresta lá, porque a floresta, a APP, a floresta ciliar, ela tem exatamente uma das funções de reter sedimentos. Então, nós temos que plantar a floresta na cabeceira, proteger a cabeceira, para que retenha os sedimentos e os sedimentos não vá para as manilhas. Nós podemos ter, juntamente a um projeto desse, uma área onde a gente consegue ter um parque
público, uma área verde, que pode ser alagada sazonalmente, que tenha previsão de uma área de alagamento. A gente vê muitas iniciativas em Singapura, até na China, de alguns parques desses, onde a população entra dentro. Não tem aquele negócio, já é de uma app, eu não posso nem chegar perto. A população vive a app. A população vive, aquilo faz parte do ecossistema urbano, do dia a dia das pessoas, né? Não é aquele parque murado, fechado, que eu vou lá, eu tenho o Central Park, né? Só tenho aquilo e saio, mas você tem isso conectado às soluções que a cidade precisa para mitigar os impactos da mudança do clima. Então, esses parques, para considerar áreas de alagamento, são uma das soluções. A questão do plantio e a restauração das cabeceiras, né, de a gente, assim, gente, vamos ocupar onde é para ocupar. Onde não é para ocupar, a gente tem que realmente aumentar o grau de preservação e das políticas públicas. Agora, nós temos que, e aí entrando nesse âmbito da política pública, né, Marina, a sociedade, ela precisa realmente começar a olhar e a discernir o que são bons projetos, o que são maus, projetos ruins, o que são projetos onde tragam conceitos da agenda atual, seja da diversidade de gêneros, seja da conectividade da paisagem, seja de corredores ecológicos, seja um conceito que o Sérgio citou das cidades biofílicas, seja um conceito de sustentabilidade, uma agenda de sustentabilidade. Esses projetos, eles não podem ficar no mesmo patamar de outros projetos. A sociedade tem que começar a reconhecer esse tipo de projeto e valorizar para que eles se sobreponham aos outros, para que projetos de infraestrutura verde comecem a ganhar palco frente aos outros projetos. No momento em que a gente tem uma audiência pública para definir o orçamento participativo da cidade e está previsto um investimento de 100 milhões em uma rede de drenagem pluvial, que há 30, 40 anos a gente está discutindo isso, a sociedade ela não pode deixar esse orçamento participativo passar dessa maneira. Ela tem que trazer projetos, e aí teve um momento em que o Sérgio até participou de um projeto que chamava a Virada Criativa, que era um momento onde toda a população começava a desenhar projetos para cima da cidade. Então, eu queria que aqui tivesse um viaduto verde, eu queria que aqui tivesse um corredor de IPs, eu queria que aqui tivesse uma infraestrutura de saúde, enfim, vários projetos que esses podem ser levados para discussão de um orçamento participativo, para discussão junto à Câmara de Vereadores, junto aos seus representantes em órgãos colegiados de Copan, de Coman, né, do Conselho de Política Ambiental, do Comitê Municipal de Meio Ambiente. Então, a sociedade, aí, talvez a gente já fazendo até um gancho para essa lista de desejos, né, futuros, que a sociedade realmente assim esteja mobilizada, e não aquela mobilização de internet, não aquela mobilização de raiva de Facebook, né, Marina, mas aquela mobilização realmente de assim, e aí eu coloco o meu exemplo. A minha ida ao CRBio, para me tornar conselheiro do CRBio, eu fui por um descontentamento com o CRBio. Eu conto essa história lá para o presidente, eu fui porque eu estava cansado de não entender, de pagar anuidade, de ter... Então, assim, eu fui com o objetivo de contribuir, de ver que tem várias agendas positivas sendo feitas, que existe um papel de fiscalização da sociedade, de direcionamento de fiscalização do biólogo perante a sociedade, de direcionamento de políticas públicas, né? O sistema CFBio, CRBio está agora fazendo um manifesto para o Ministério do Meio Ambiente, para o Comitê da Amazônia, em relação aos incêndios, em relação às queimadas, em relação à desmazela que vem acontecendo com os instrumentos de política pública conquistados pela sociedade civil durante muitos anos. Então, a gente está vendo um desmonte, então os conselhos estão se manifestando quanto a isso, mas se nós, profissionais, sociedade, população, realmente não nos engajarmos em causas em que a gente acredita, essas coisas tendem a não acontecer. Então, um dos pontos da minha lista de desejos é que a gente tenha assim, uma mobilização ativa e uma balança muito bem colocada. Aqueles projetos
que são ruins, não queremos, já passou da hora, e aqueles projetos que realmente têm uma visão de vanguarda, uma visão dentro das melhores agendas científicas de restauração, de paisagem, de temas socioambientais e que levem valor agregado para a sociedade. Bom, chegando nessa conversa, né, a população, a lista de desejos, vai de encontro a um comentário que o Leonardo Fittipaldi Torga escreveu aqui para a gente. Ele disse: uma das minhas preocupações é a distância que fica entre os trabalhos e as pesquisas científicas e as comunidades que vivem junto aos espaços onde eles estão acontecendo, né? Principalmente devido à linguagem técnica, né? O Leonardo está chamando a atenção da gente aqui para a agenda da discussão da educação ambiental, né? De como pensar a educação ambiental de forma que ela seja realmente crítica, né? Que ela realmente ajude a população a se engajar e que a população realmente entenda, né, o que está acontecendo ali. E acho que vai aí nesse mesmo caminho, né? Vai, Marina, vai nesse caminho. A educação ambiental é um caminho, sem dúvida, transformador e fundamental nessa direção. E o Leonardo está certíssimo na hora que coloca o exagero do cientificismo e do academicismo, né? Inclusive o Lelê, lá da UFMG, né, do Laboratório lá de Biologia da Conservação, tem trago muito essa agenda também, que é assim, gente, e eu me policio muito também quanto a isso, porque, assim, nós não, como diz, né, não temos que convencer os catequizados, nós temos que convencer quem não está catequizado, e para isso a gente tem que adaptar a nossa linguagem, a gente tem que trazer esse conhecimento científico que a escola pública proporcionou, no meu caso, né, para mestrado, para doutorado, para como biólogo. A gente tem que trazer isso em resultado, Marina, e isso é um dos desafios pessoais. Às vezes a gente, né, que está na frente de determinados projetos, nós temos um grau de exposição muito grande, mas eu sempre brinco o seguinte, olha, sinceramente, prefiro estar lá com esse grau de exposição e os riscos do que ter profissionais que não desqualificados ou que não têm essas agendas correlacionadas para isso. Então, é quase um processo de evolução da ecologia dentro do nicho profissional, porque nós temos realmente que baixar a bola, botar o pé no barro, conversar com as comunidades, trazer educação ambiental para o seu nível mais prático, e nisso o Estado de Minas Gerais evoluiu muito com o seu programa de educação ambiental, os famosos PEAs, né, que o Copan até fez uma revisão recentemente. Então, assim, acho que mudou aquela concepção. Gente, educação ambiental é palestra na escola no dia da árvore, no dia do índio. Mudou já isso a gente via muito no mercado, mas hoje a gente já está vendo um processo de educação ambiental muito mais profundo, muito mais maduro, muito mais integrado, e trazendo isso que o Fittipaldi aí colocou para a gente baixar a bola e colocar o pé no chão e trazer essa discussão para as comunidades. De forma eficiente, né? De forma eficiente. Chega falando uma coisa que eles não querem ouvir. Você primeiro precisa saber o que eles querem ouvir, conversa com eles até chegar no que você precisa falar, porque a gente chega com agendas que a gente precisa expor. Primeiro a gente tem que escutar o outro, né? Uma escuta ativa, bacana isso. Isso é o conceito hoje dos diagnósticos socioparticipativos dos programas de educação ambiental que o governo do estado colocou, né? Você realmente esvazia seu copo e chega para ouvir. Ninguém quer chegar... Você tem lindas propostas, mas primeiro você ouve, depois você compatibiliza e depois você valida. Bom, Tiago, eu vou te dar os parabéns, vários parabéns que nós temos aqui, tá? A Gláucia está te dando parabéns, Gláucia Drummond, Ellen Menezes, Tereza Espósito, quem mais? Nossa, nós temos tanta gente que eu estou até perdida aqui, gente. José Gekin, Maria de Lourdes Ramos Gekin, imagino que seja assim que fala o nome deles. Todo mundo aqui. A gente tem um parabéns também, que foi logo no início, que eu vou ter que te dar. Esse eu vou ter que te dar, tá? Foi assim, o parabéns do início. Que esse é muito importante.
Papai, você tá lindo na live. Ah, Esse é importante. esse é importante, é da minha filha Malu, que além de tudo, eu sou pai da Malu e do Benjamin, né? Isso aí são minhas inspirações para a nossa luta diária. Então, foi muito bacana, tem muita gente aqui, o pessoal de Tocantins também, está todo mundo parabenizando, achando excelente a apresentação, foi muito bacana mesmo. Então, acho que a gente está chegando aqui já já estourando o nosso tempo um pouquinho, né? Normalmente a gente tem aqui por 1 hora, nós já estouramos um pouquinho. Então, eu queria fechar a live realmente completando a sua lista de desejos, né? Completando aí os seus anseios, as suas esperanças, em relação a que movimentos nós todos e todas podemos fazer, né, para buscar soluções, para pressionar os governos, para facilitar a criação de políticas públicas, quais movimentos que nós todos e todas podemos tomar para poder contribuir para mitigar, diminuir a emissão de carbono, plantar mais floresta, né, mudar o que a gente o futuro está nos mostrando. Legal, Marina, obrigado aí pelos agradecimentos de todo mundo, né? É um prazer mesmo estar aqui tendo essa oportunidade de discussão com a Biodiversas, esses assuntos, né, de política pública, florestas, mudança do clima, que são super atuais e preocupantes. Só um primeiro ponto na minha lista de desejos, eu continuo com aquele desejo, voltando um pouco ao assunto das florestas, da gente conseguir ter grandes redes nacionais, primeiramente, de pesquisa, de fomento, uma rede de parcelas permanentes, assim, prontas da Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia, do Pantanal, e a gente conseguir, dentro desses financiamentos de longo prazo, a gente conseguir estruturar uma governança de pesquisa, uma governança climática, uma governança florestal, é super importante. A gente tem algumas iniciativas, os inventários florestais nacionais, mas ainda não é isso. A gente precisa, assim, realmente ter um potencial de governança muito forte em cima desses dados para que a gente possa conectá-los nas redes globais. E aí a gente ter análise de dados globais e, com isso, a gente trazer a resposta na forma de políticas públicas, seja pelo IPCC, seja através de decretos, leis, subsidiando nossos governantes a tomarem a decisão correta, científica, onde a gente possa trazer uma tranquilidade para a sociedade. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, Marina, é o engajamento realmente da sociedade. Eu acho que as pessoas precisam se engajar nas causas que elas acreditam, cada um, né, tem as suas crenças, os seus valores, as suas necessidades, mas eu acho que a gente deve realmente se engajar nas causas que a gente acredita, de cada um, e não é simplesmente com pulsos, vamos dizer, pulsos que eu te diria que a internet hoje nos traz muito, esses pulsos revolucionários, não é isso, é com muita maturidade, com muito diálogo, indo nas pessoas certas, nos caminhos certos, procura os profissionais registrados, vai nos conselhos, vai nas fundações que têm credibilidade nacional e internacional, procura os representantes de campo, a conversa ela tem que ser madura, como você bem colocou, né? A gente tem que, quando a gente quer falar, a gente tem que saber ouvir, então, no momento em que a gente fala, a gente tem que estar pronto para tomar, às vezes, uma pedrada, mas o engajamento nas suas causas, seja ela florestal, da restauração, da conservação, ele é muito importante. A sociedade precisa assumir projetos que valem a pena. A sociedade precisa valorizar e colocar esses projetos num outro espectro. E, principalmente, em termos da restauração florestal, Marina, eu vou te falar assim, Minas Gerais, em especial, estava atrasado 20 anos na restauração florestal, comparado às políticas públicas
de São Paulo, Rio de Janeiro e até de alguns municípios do Nordeste. Mas as últimas 2 gestões trouxeram projetos muito interessantes para a conservação da biodiversidade, para a priorização de áreas de conservação, para a conectividade da paisagem. Então, eu acho que agora, com o estabelecimento do PRA, né, dentro da política do CAR, o PRA, o Estado tem ganhado muita força na agenda da restauração. Então, acredito que Minas Gerais começou a decolar muito bem com isso. Inclusive, o ano passado, Minas Gerais assinou, ele hoje é um signatário do Pacto Nacional para a Restauração da Mata Atlântica. Então, eu acho que essa é uma agenda que eu me engajo, eu me envolvo, eu estou dentro e tenho gostado muito dos últimos movimentos. Então, esse engajamento da sociedade dentro das suas necessidades, dos seus projetos, eu acho que é super importante para essa promoção do diálogo construtivo e a promoção de valorização de projetos que são realmente bons para a sociedade, iniciativas que são muito boas, que vão trazer no final ganho ambiental. Acho que o resultado disso a gente precisa trazer ganhos socioambientais para a sociedade, para esse mundo que a gente vive. Mais uma vez, eu te agradeço, foi ótimo te ver depois desses anos de pós-graduação, e agradeço mais uma vez a Gláucia, a Marcela e a Bárbara, né, que a gente começou aí, o Vitor do CRBio, o presidente do CRBio, toda essa turma, todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado, eu estou à disposição de vocês. Nós que agradecemos, Tiago, ao CRBio por essa parceria. Hoje nós conseguimos fazer 2 conversas, né? O Papo com o Biólogo e a Biodiversidade em Foco. Eu achei isso muito bacana, eu fiquei super satisfeita quando a proposta veio. Eu falei, nossa, vai ser top, e realmente foi, né? A conversa foi muito bacana. O pessoal de casa não sabe, mas a gente tinha um planejamento que a gente ia falar e conseguimos mudar ele completamente. Foi ótimo isso. Né? Quando fica natural é muito bom. Então, eu agradeço, CRBio, eu agradeço a você por dividir aí 1 hora e 10 minutos da sua noite com a gente, né? Depois de um dia longo de trabalho, ainda ter essa disponibilidade de vir aqui. Pessoal que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu no canal, por favor, vai lá, se inscreve, porque aí vocês ficam sabendo sobre o próximo Biodiversidade em Foco. Se inscreve no canal do CRBio também. No nosso Instagram, @Fundação Biodiversitas, dá um joinha, tá? Semana que vem, nós estamos de volta, conversando mais um pouquinho sobre mudanças climáticas e aí a gente vai pensar ainda mais sobre esse aspecto socioambiental e político, né? A gente vai ver onde que a biodiversidade está aí. Então, eu espero que vocês nos acompanhem na semana que vem. Muito obrigado novamente, e a todos e todas, boa noite. Boa noite. Boa noite.